Glória a Deus. Apenas 2 versículos, 15 e 16. Apocalipse, capítulo de número 3, versículos de número 15 e 16. Glória a Deus, glória ao Santo de Israel. Podemos ler a palavra de Deus? Diz assim: conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Poder sentar em nome de Jesus. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Eu quero agradecer em primeiro lugar a Deus, irmão, por esta oportunidade que Ele me concede nesta noite. E também eu quero agradecer ao pastor Chagas pela confiança e pela oportunidade. Porque, irmãos, para muitos pode até não ser nada, mas para mim, eu me alegro quando eu tenho uma oportunidade de falar de Jesus Cristo. Eu quero agradecer pela confiança e também a toda a igreja. Quero dizer também à igreja que continue orando por mim, por minha família. Que eu sempre, quando estou orando, lembro de todos os meus irmãos. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor para todo sempre. Amados, João, apóstolo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, foi levado para a ilha de Patmos por um homem chamado Domiciano, um imperador, por volta de 95 depois de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas havia um duplo objetivo de Deus na vida de João. Não pense que foi em vão João ter ido até aquela ilha, ou ter estado naquela ilha. Havia um objetivo de Deus na vida dele. E o primeiro objetivo de Deus na vida de João, aleluia, era desvelar um diagnóstico espiritual daquelas 7 igrejas que estavam na Ásia, com a qual João tinha familiaridade. João conhecia aquelas igrejas. E segundo, Deus tinha, aleluia, o segundo propósito na vida de João era revelar uma série de visões, aleluia, que revelavam acerca do final ou do fim dos tempos. Que todos conhecem, que é um livro que fala muito sobre o final do tempo, sobre o que irá acontecer. Então João não foi levado para aquela ilha em vão, como muitos pensam. Havia um propósito de Deus na vida de João por estar naquela ilha. Eu já falei os 2 propósitos, ou talvez, que Deus tinha preparado João estar naquela ilha. No capítulo 1, versículo 9, aleluia, João ele vai ter visões de Deus e vai falar da seguinte maneira, o porquê que ele estava naquela ilha. E ele vai dizer da seguinte maneira: e eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. E vai continuar dizendo: eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve no livro, e envia às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, Filadélfia e por último Laodiceia. E é sobre esta igreja que nós vamos falar nesta noite. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Jesus tinha algumas mensagens, irmão, para cada uma dessas igrejas. Jesus, quando se revela para João na ilha de Patmos, em um corpo glorificado, Cristo ressurreto, não foi em vão, irmãos. Porque alguns historiadores até falam, ou até questionam, que na época em que João estava preso, foi na época em que mais se intensificou a perseguição aos cristãos. Muitas das vezes, irmão, para nos guardar, para nos proteger, se necessário, Deus
colocar em um lugar de cárcere. Quando um filho, eu conheço algumas pessoas que, para não morrer, para não perder a vida, Deus jogou até dentro de uma prisão. Deus fez que acontecesse algo para que ele estivesse dentro de uma prisão, para que ele não viesse a morrer e perder a salvação. E ali dentro Deus começa a trabalhar na vida daquela pessoa, e quando sai convertida e serve a Jesus Cristo de verdade. A primeira igreja de Éfeso, Jesus vai repreendê-la da seguinte maneira, porque a igreja de Éfeso, irmão, foi a igreja que foi repreendida por Jesus por ter abandonado o seu primeiro amor. A igreja de Éfeso abandonou o primeiro amor. Aleluia. A igreja de Esmirna é uma igreja que Jesus disse que ela seria perseguida. Aleluia. Uma igreja que seria afrontada e perseguida. A igreja, aleluia, de Pérgamo seria uma igreja que seria repreendida por Jesus por tolerar a doutrina do Balaão ou dos nicolaítas. A igreja de Tiatira foi repreendida por Jesus por tolerar a doutrina de Jezabel ou da falsa profetisa. Como tem por aí afora muitas igrejas, aleluia, que mulheres, aleluia, com espírito de Jezabel, profetizando aquilo que Deus não mandou profetizar. A igreja de Sardes era uma igreja que aparentemente era viva, mas espiritualmente estava morta. A igreja de Filadélfia, o Senhor Jesus vai elogiar por sua paciência, aleluia, e por sua fidelidade na obra. Por último, a igreja de Laodiceia, o Senhor Jesus vai repreender por a sua fé morna e sua autossuficiência. Foi falado hoje pela manhã na escola bíblica. Pessoas que querem ser autossuficientes, era a igreja de Laodiceia. Pessoas que não querem confiar totalmente em Deus e se acham autossuficientes. É oposto. Era a igreja de Laodiceia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Conheça as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Sabe o que causa vômito, igreja? O que causa vômito é quando nós comemos algo que nos fez mal, está no nosso estômago, aleluia, o nosso intestino ali tende a colocar para fora e ali sai o vômito. É algo que nos fez mal. A igreja de Laodiceia era uma igreja que se considerava autossuficiente. Mas Jesus disse, e ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isto diz o Amém. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. A fiel testemunha, o princípio da criação de Deus é Jesus Cristo, Todo-Poderoso. Aleluia! Se você crê nesta noite, se você crê com todo o teu coração nesta noite, Jesus Cristo tem algo para te dar tão maravilhoso, porque o Espírito Santo nesta noite nos revela, me revela, aleluia, o que Ele tem preparado para mim e para você, pois que é muito mais de mim e de você. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. E Jesus está dizendo para a igreja de Laodiceia: olha, Laodiceia, tu dizes para si mesmo que és rica e que de nada tem falta, mas eu digo para ti que tu és uma desgraçada, pobre, cega e nu. Sabe por quê? Porque muitas das vezes, evangelista Júnior, o diagnóstico dos homens é diferente do diagnóstico de Deus. Muitas das vezes a igreja diz que é autossuficiente, que a igreja está no caminho correto, dizendo que vai morar no céu, dizendo que é rica porque tem cadeiras almofadadas. Não estou falando do nosso ministério, porque louva a Deus em congregando no ministério sério. Mas igrejas que estão por aí
Começa a buscar Jesus a partir de hoje. Aleluia. Sabe por que Laodiceia disse, irmão, que de nada tinha falta? Porque Laodiceia era um importante polo industrial da época. Apesar de muitos anos daquela época, ela já era uma grande, aleluia, considerada metrópole. Era uma cidade, irmão, que tinha muita produção, aleluia, de lã, principalmente a lã preta. E a indústria têxtil, roupas, e fabricava também, sabe o que? Colírio. Colírio para os olhos. É por isso que Jesus fala no versículo 18: aconselho-te que de mim compres ouro refinado, provado no fogo, para que eu tenha riquezas, e roupas brancas para que tu vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio para que veja. Enquanto Laodiceia não era rica terrenamente, aleluia, grande produtor, aleluia, de tecido, de algodão, de colírio, mas o verdadeiro colírio que ela precisava era o colírio do céu. A verdadeira veste que ela precisava não era veste terrena, era veste dada por Deus, veste branca. Aleluia! Esta é a vontade de Deus para minha e para a tua vida. Oh, Espírito Santo! Glória! Ai, Senhor! És grande! Aleluia! Deus poderoso! Deus santo! Deus fiel! Oh, Espírito Santo! Aleluia! Tu és bem-vindo, Senhor! Tu és perfeito! Tu és santo! Tu és poderoso! Aleluia! Tu estás em nosso meio e passeia como tu passeaste naquele dia em meio a sete castiçais. Aleluia! Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Nesta noite o Senhor nos revela a tua vontade, o teu querer sobre as nossas vidas. Aleluia! Crente morno. Sabe quem é o crente morno? Sabe quem é o crente verdadeiramente morno? É aquele crente, irmão, que depois de um culto de doutrina passa por estas portas e sai falando da vida do pastor, do irmão, da irmã. Crente morno, irmão, é aquele que vem para o ciclo de oração, bota o joelho no chão, 3 minutos, se levanta e diz: Jesus, está doendo meu joelho. Crente morno. Sabe quem é o crente morno? É aquela jovem, agora vai de novo. É aquela jovem que canta no conjunto. Aleluia. Que até saiu bebendo um pouco.
é doido, irmão? Meu filho, não fez essa costa quente, pastor. Você costa quente. Aleluia. Então, conforme a água chegava morna, ela causava náuseas. Então Jesus está dizendo nesta noite: ou tu és quente, ou tu és frio, ou tu és pentecostal, ou tu és tradicional, mas tu não pode ser o meio termo. É novo. Todo mundo que está aqui nesta noite tem uma identidade, não tem? Em algumas situações nós precisamos nos identificar. Eu com os olhos públicos, sei lá o que for, precisamos nos identificar. Mas a identidade. O cristão não é diferente. Temos que ter uma identidade cristã. Qual é a tua identidade? Tu és quente, tu és frio ou tu és morno? Qual é a tua identidade? Qual é a tua identidade nesta noite? Aleluia! Muitas das vezes nós pregamos cura. E não tem mais quem gosta de cura do que eu, irmãos. Não tem, eu quero que tenha assim, mas eu quero tanto um milagre no poder de Deus. Eu quero tanto nos últimos dias querer ver paralítico se levantar, muito falar, surdo ouvir e sem enxergar. Mas muitas das vezes, eu meditando um pouco da palavra de Deus, a gente quer ver o milagre, a gente quer ver o paralítico se levantar, quer muito falar, mas e a salvação? E a salvação? Em Marcos capítulo 2, vai falar sobre a cura do paralítico. Todos conhecem, conhecidíssimo na igreja, fui pregado aqui diversas vezes. A qual é levado por 4 pessoas, que Jesus está em Cafarnaum, e ali Jesus vai receber aquele moço por cima do telhado, porque havia uma grande multidão. Mas Jesus falava tão interessante que muitas das vezes passa despercebido. Jesus disse, vendo a fé deles, diz: os teus pecados estão perdoados. Ponto final. Jesus queria salvar aquele homem, mas vendo, aleluia, a murmuração de alguns, quem é este? Somente Deus pode perdoar pecados. Jesus viu que eles arrazoavam em seus corações e disse: qual é mais fácil dizer ao paralítico: aleluia, perdoados estão teus pecados, ou levanta e anda? Para que saibas que o Filho do Homem tem poder no céu e na terra para perdoar pecados, levanta e anda. Mas em Lucas capítulo de número 15, versículo de número 7, ele vai dizer: digo-vos, porém, que haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende. Quando paralítico é curado, irmão, quem se alegrando somos nós. Deus, ele nos dá graça, aleluia, coloca autoridade sobre um homem ou uma mulher, e ali nós oramos e aquela pessoa levanta mesmo, é curado, aleluia, é maravilha. Mas não há festa do céu. A Bíblia diz que não há festa do céu. Mas quando uma pessoa se arrepende, pode perder os seus pecados, a Bíblia diz que há festa no céu. Porque muitas das vezes, mensagens, aleluia, algumas mensagens não tocam o coração de algumas pessoas, porque ela não quer salvação. Infelizmente, isso não é verdade. Tem pessoas que endurecem o coração e levam a palavra como esta, e quer continuar sendo um crente morno, um crente que não tem uma identidade diante de Deus, quer permanecer em cima do muro e não toma uma decisão. O teu diploma não te levará para o céu. Aleluia, aleluia. A tua formação não te levará para o céu. Nada contra, sou a favor de quem estuda. Busque conhecimento, pastor Pedro. Como o Senhor sabe que eu sempre digo, nada disso vai levar para o céu. É bom que o governo tenha conhecimento, cresça no conhecimento e na graça. Por isso eu conselho todos aqueles que venham para beber. Glória a Deus. Mas nada disso. Satanás não tem nada disso. Satanás não tem temor, aleluia, na tua conta bancária. Satanás não tem se tu fala 2, 3 idiomas. Satanás não tem a tua sabedoria humana. Mas Satanás tem aquele que tem disposição, aleluia, de colocar o joelho pela madrugada e orar dizendo: Jesus me perdoa. Jesus,
governo, seus filhos e servos. Viu Paulo fazer aquelas maravilhas, chegou diante do demônio e disse: eu te conjuro diante de Jesus a quem Paulo prega. O diabo olhando para ele e disse: Paulo, Jesus eu conheço. Paulo, eu sei quem é. E vós, quem são? E vós, quem são? Crente morto, querendo fazer a obra de Deus de todo jeito, de toda maneira, desconcertado, aleluia. Não vai não, porque de vergonha. Não vai não. Pouco tempo, irmão, que na presença de Deus, eu peço a Deus diariamente experiências com Ele. Eu quero pedir a Deus todos os dias da minha vida experiências com Ele. E Deus tem me dado as minhas experiências, as minhas próprias experiências que eu tenho tido com Deus, é para me fortalecer. Não ligue da forma que eu prego. Deus me chamou desta maneira. Deus me chamou deste modo para pregar a sua palavra. Você não sabe quanto eu tenho de amor no meu coração. Você não imagina o quanto eu devo me joelhar por cada um de vós. Não é porque eu prego desta maneira que eu tenho raiva no meu coração, como muitos pensam. É o Espírito Santo de Deus. Mas eu já me revelou, tem pessoas aqui que se pudesse me ouvir, nem me deu oportunidade. Se pudesse, eu não pegaria nenhum mestre no microfone. Porque o Espírito Santo de Deus ainda revela, ainda mostra. Ele não nos deixa enganados. Crente morno, dentro da igreja glorificando, mas quando passa esses portões, aí ele volta a ver a práticas antigas, a práticas que cometia no passado. A igreja de Laodiceia era uma igreja que, aleluia, ela se considerava uma que já estava salva, porque tinha muito ouro, muita riqueza. A maioria dos crentes de Laodiceia eram muito ricos. E eles diziam para si: de nada tenho falta, de nada tenho falta, de nada eu preciso. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Tenha uma identidade nesta noite, igreja. Tenha uma identidade cristã nesta noite, para que você seja identificado lá fora pelos ímpios. Ali vem o verdadeiro homem de Deus, ali vem uma verdadeira mulher santa de Deus. Identidade cristã, identidade no cristão. Tenha uma identidade nesta noite. Sabe aqui convicto, aleluia, que todo mundo está no livro dos céus. Não seja como uma igreja morna, não seja uma igreja, aleluia, que agora aqui, glória a Deus, aleluia. Aqui nós somos sábios, é músicas profanas que eu não tenho visto por aí afora. Se quiser gritar glória, irmão, grite com aleluia, não é proibido não. O que não pode gritar vai Flamengo, o que não pode gritar gol, mas gritar glória pode, aleluia. Isso chama-se crente morno. Enquanto você está massageando ele dele, ele está dando glória. Mas quando você pega na ferida, diz: o irmão está me apontando, o irmão está me apontando, a irmã está me apontando. Crente morno. Crente morno. Seja quente nesta noite, seja aqui fervendo. Pastor pregou aqui quinta-feira passada que quando nós acendemos o fogo, principalmente a lenha, se nós não tirarmos aquela cinza, ele não pega. Eu acendo muito fogo aqui, acendo muito. Candeeiro ali, louvado seja o nome do Senhor. Tem que tirar as cinzas, tem que tirar as cinzas para que o fogo pegue. Então a igreja é uma igreja que se considerava muito rica, muito salva, mas Deus estava dizendo do céu: tu és pobre, Marcelo. Tu és uma igreja pobre, tu és uma igreja que não enxerga, tu és uma igreja que está andando nu. Eu aconselho que de mim compre ouro refinado no fogo, e roupas brancas para que a tua vista, para que não apareça a vergonha da tua do Deus, e colírio para Deus olhos, para que vejas o que Deus tem
Espírito Santo. Porque tem coisa que Deus fala que não é lícito falar. Aleluia. Glória. Bendito seja teu nome, Jesus. Aleluia. Bendito seja teu nome. Oh, Espírito Santo. Aleluia. Glória, glória, glória a Deus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Tu és poderoso, Senhor. Tu és santo. Glória. Glória a Deus. Bendito seja o teu nome, meu Espírito Santo. Eu te agradeço, Senhor, por tudo. Eu te agradeço, Deus, por teu povo ter ouvido a tua voz nesta noite. Aleluia, já vou encerrar nesta noite. Eu peço ao anjo do Deus, se permitir, que ele me permita nesta noite, que eu vá à igreja de pé, aleluia, se for a permissão, anjo da igreja. Aleluia. Seja quente, aleluia. Não seja morno. Sabe que quente na presença de Deus. Oh, aleluia. Oh, Deus maravilhoso. Oh, glória. Oh, o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo da verdade. O Espírito Santo nesta noite eu quero sempre agradecer. Porque tu és um Deus que revela. Tu és um Deus, aleluia, que nos mostra para que nós não sejamos enganados. Oh, papai querido. Oh, meu santo poderoso. Oh, aleluia. Eu debaixo desta palavra, irmãos, que eu te faço um convite especial diretamente do céu. Se há alguém em nosso meio que ainda não professou Jesus Cristo como Salvador, ou se porventura está afastado dos caminhos do Senhor, nesta noite, eu te faço um convite especial, diretamente do trono do Rei da Glória. Nesta noite você é responsável por haver festa no céu ou não. Nesta noite eu te convido a dar um passo para Jesus. Vem para a frente nesta noite. Se você quer aceitar Jesus como teu Salvador, se você talvez, aleluia, pisou na bola, ou talvez quer reconciliar com o Pai, Ele está de braços abertos te esperando. Dê um passo para Jesus nesta noite. Aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu não estou dizendo isso, meu para ti, aleluia, para te levantar. Eu não estou dizendo isso, meu para te fazer bem. Eu não estou dizendo isso para que você, aleluia, tenha medo. Mas quem nos fala nesta noite, é um homem que esteve, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Jesus Cristo ainda é o mesmo, hoje e eternamente. Quem nos fala nesta noite é um homem em que Deus salvou o mundo de perdição. É um homem a qual Deus tirou de dentro de uma prisão. É por isso que eu não aceito qualquer palavra. É por isso que eu não aceito palavra de Satanás. É por isso que eu não aceito, aleluia, falsa profecia. É por isso que eu não aceito falsa revelação. Glória de igreja. Deus me tirou para que eu pregue a palavra. Louvado seja Deus. Agora me canta. Oh, Jesus. Tu és poderoso. Tu és grande, Senhor. Faz a tua obra neste lugar, meu Deus. Eu vou falar algo. Ninguém dá nada. Ninguém dá nada. Sabe o que é isso? É uma